Inicialmente, gostaria de deixar registrado na nossa lamentação, né, com os recentes fatos ocorridos, né, com esse novo provocado por esse vírus, esse novo coronavírus, o Covid-19, que tem afetado aí várias pessoas em todo o mundo, inclusive deixando vários mortos, né, aqui no Brasil. E desejo aí a todos que passem bem, né, que não contraiam esse vírus, ou se tiver algum parente ou amigo que tiver contraído a doença, né, desejo aí melhoras e que, se Deus quiser, iremos sair dessa, né, com o tempo. Hoje nós vamos falar sobre a multipropriedade. Foi um desafio proposto pela professora Ana Júlia na pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil no âmbito do Direito das Coisas. E ela propôs, né, esse desafio de gravar essa videoaula e vamos agora, né, tratar sobre esse assunto. Vou tentar aqui passar um pouco do que eu estudei sobre os temas e o que vem se discutindo, né, que na realidade é um assunto, embora já tenha se praticado, né, em alguma época, seja no Brasil ou em outros países do mundo, mas no ordenamento jurídico brasileiro é bem recente. Uma lei agora de dezembro de 2018, então é um tema bastante recente para a gente estar discutindo e vamos a partir de agora dar início, né, a essa apresentação. Como eu falei, né, essa lei ela é bem recente, agora de 21 de dezembro de 2018, então menos de um ano e meio ainda que está em vigência, né, a lei 13.777, e introduziu a multipropriedade no ordenamento jurídico brasileiro. E ela fez duas grandes alterações. Primeiro, no Código Civil, acrescentando alguns artigos, né, falando sobre a possibilidade da multipropriedade, como também a Lei de Registros Públicos, né, e ela traz uma novidade. A novidade que essa lei traz é justamente o parcelamento temporal do imóvel, né. Para a gente poder compreender melhor, eu vou falar aqui um pouco dos outros tipos de parcelamento. O primeiro é o parcelamento horizontal, que é o fatiamento, né, da área em lotes, né, chamado desmembramento, o bastante conhecido como loteamento, né, grandes áreas que elas são parceladas, aí, divididas em pequenos lotes, e daí são distribuídos, né, ou vendidos pelos proprietários para outras finalidades. Tem o parcelamento vertical, né, que é justamente que cria unidades autônomas em cada andar, né, também conhecido como direito real de laje, que os grandes exemplos são os edifícios, né, os condomínios em edifícios, né, que cada andar tem ali 2 ou 3, 4 ou até mais unidades autônomas e cada um tem o seu registro. Isso aí se chama o loteamento vertical do solo. E agora a lei cria, né, o parcelamento temporal. O que seria isso? Tanto o imóvel, né, ele parcelado horizontalmente ou verticalmente, né, ou em lotes ou em andares, ele poderia ser dividido em tempo, né? Ou seja, por exemplo, durante um ano, fulano A vai ter direito vai ser proprietário durante o mês de janeiro, fulano B vai ser proprietário durante o mês de fevereiro, outro do mês de março, ou tempos ainda menores, né? Daqui a pouco nós vamos falar dos limites que cada coproprietário pode ter, né? Então é praticamente isso, né? Eu coloquei aqui algumas frases, por exemplo, a fragmentação temporal do imóvel, ou horizontal ou vertical, como eu falei, pode ser um imóvel, uma casa de praia, pode ser uma fazenda, pode ser um apartamento, pode ser um quarto de hotel, pode ser qualquer tipo de imóvel, né, horizontal ou vertical, e sendo subdivididos por tempo, né, e aí cria, né, o estudo de várias unidades autônomas vinculadas a um certo período, né, e a lei ela exige que esse período mínimo seja de 7 dias no ano, né. No caso, mais na frente eu vou fazer o cálculo mais ou menos para a gente ver até quantos coproprietários cada imóvel pode ter. O conceito, eu vou trazer aqui o conceito do próprio Código Civil, né, o artigo 1358C, né, criado
por essa nova lei, acrescentado por essa nova lei. Né? Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da propriedade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada, né? E essa alternação é por meio do tempo. O conceito, né, também faz parte do conceito, é o parcelamento temporal do bem em unidades autônomas periódicas, também seria outra forma de conceituar a multipropriedade. A pulverização de um bem físico no tempo por meio de uma ficção jurídica, né, porque essa divisão não pode ser física, ela tem que ser ficta, né, e como condomínio fruto de um parcelamento temporal. Na verdade, né, mais na frente eu vou falar também, né, que trata-se, né, de uma das modalidades de condomínio, né, além do condomínio, por exemplo, um edifício, se ele tiver 1000 andares, além do condomínio entre os 1000 proprietários, se cada imóvel forem de multiproprietários, é como se fosse mini condomínios dentro de um condomínio. É um assunto um pouco complexo e ao mesmo tempo muito fácil de assimilar. Surgiu na Europa em 1967, na França, e a Grécia foi um dos primeiros países a regulamentar, né, a multipropriedade em 1986, inicialmente na modalidade de locação. Atualmente a União Europeia está em discussão, né, para uniformizar os direitos do adquirente, né, de toda a União Europeia. No Brasil também surgiu no âmbito do direito das obrigações, né, por meio dos contratos, também essa modalidade. Há relatos aí desde 1980 que isso aí já vinha sendo praticado aqui no Brasil, mas a lei, né, foi somente em 2018. E na doutrina, inclusive, Gustavo Tepedin, né, um dos que se cita, né, que desde 1993, né, que já foi introduzido esse tema na doutrina brasileira. Daí nasceu na procura da classe média por uma residência de férias. Esse era o intuito inicial. E ao invés de ter que comprar uma residência para se utilizar durante o período de férias, durante 1 mês ou 2 meses, aí surgiu a possibilidade de você comprar um tempo desse imóvel, né? Justamente esse instituto criado pela multipropriedade. Outras nomenclaturas eu trouxe aí, como são chamados em alguns outros países, né? Os países de língua inglesa. O nome meu inglês é péssimo, por isso que eu não vou pronunciar. No Brasil e na maioria dos países é multipropriedade, né, esse tema. Em Portugal traz o direito real de habitação periódica. Na Argentina, né, propriedade de tempo compartilhado. São alguns nomes que são utilizados em alguns outros países. Sobre as especificidades da lei brasileira. Todos os multiproprietários eles são condomínios, né? Como eu falei, vamos dizer, se tiver um condomínio do parcelamento vertical, né? Cada andar, né, constitui uma unidade autônoma. Se cada unidade ela tiver também um parcelamento temporal, né, também será tipo um condomínio dentro de outro condomínio. Mais na frente eu vou falar um pouco dos direitos dos condôminos nesses casos. Então, todos os multiproprietários são condôminos. O condomínio é exclusivo, né, para essas unidades autônomas, né? Então, independente do condomínio, né, de todo o prédio, de cada unidade autônoma, existe um condomínio daquela unidade específica. Esse tempo ele é fixado no pacto, né, se é durante 7 dias no ano, se é 15, se é 1 mês, se é 2 meses. Então vai existir um pacto em que vai se estipular nesse prazo, mas a lei brasileira ela exige que no mínimo seja de 7 dias no ano. Considera-se também, né, direito real
porque todos os adquirentes são coproprietários daquele imóvel. Então não está no campo das obrigações, né? Não está no campo contratual, está no campo do direito real, porque surge aí uma nova espécie de direito real, né? Onde os adquirentes, cada um deles, são coproprietários daquele imóvel. A administração é atribuída a uma empresa administradora. Essa empresa pode reservar, isso é importante, pode reservar para si frações pré-definidas, né? Por exemplo, para a manutenção das unidades. Por exemplo, determinada empresa foi selecionada para ser a administradora daquele condomínio de multipropriedade. Então ela pode exigir, né? Ela pode reservar para ela durante 15 dias no ano, durante um mês, né? O tempo que o pacto aí estabelecer, para que essa administradora fique sob a responsabilidade daquele imóvel para cuidar principalmente da manutenção, as reformas, trocas de apartamentos, né? Então isso aí é um ponto, né, que a lei brasileira ela traz. A legislação cria um direito real sui generis de usar, gozar e dispor da propriedade, né? Um direito sui generis que anteriormente não era tratado. As instalações e equipamentos e o mobiliário necessário faz parte do imóvel, ou seja, quando se fosse fazer a proposta, né, de uma multipropriedade de um imóvel, né, todos os imóveis, cama, guarda-roupa, fogão, geladeira, os pratos, talheres, né, todos esses utensílios básicos, né, necessários para a utilização faz parte do imóvel, né? Então quando você compra, não só compra um imóvel físico e ficto, né? Você também está adquirindo ali, sendo coproprietário também de todos os bens, todos os imóveis, todos os móveis, aliás, que guarnecem a unidade, né? Então faz tudo parte do imóvel. Assemelha-se muito às práticas de um imóvel, de um hotel, podendo a administração poder servir de locação. Por exemplo, eu já vi algumas propostas, né, em que um determinado hotel, uma determinada administradora, ela vendia parte durante um tempo, por exemplo, nas temporadas baixas, nas baixas temporadas, né, era vendido aquelas frações de tempo durante determinados meses do ano, mas nas épocas de alta temporada aquele imóvel iria servir para locação, né, como um hotel, vendido diários. Hoje tem vários aplicativos, né, o Booking, o Airbnb, que se vende, e esse imóvel pode ser utilizado nas altas temporadas para poder gerar renda, né, servir de locação para outras pessoas. Esses locatários não são coproprietários, né, diferente. Ele está aqui falando do direito dos coproprietários, aquele que adquire uma fração de tempo de um imóvel, né? Mas eu já vi aí várias propostas em que se vendia determinado período do ano, e durante as altas temporadas, por exemplo, mês de férias, ele deveria servir apenas para locação, né? E esse valor, né, ia gerar renda para todos os coproprietários e também para a administradora do imóvel. Esse período ele pode ser seguido, intercalado, fixo ou flutuante, né, mediante prévio acordo, desde que seja superior a 7 dias. Então pode ser 7 dias corridos, como pode ser 3 dias no começo do ano, 3 no meio e o restante no final, ou até mais tempo. A gente está falando de 7 dias aqui porque é o período mínimo, né, da lei brasileira, mas aí pode ser de 15 dias, pode ser do mês, né? O pacto é quem vai estipular, né? E o máximo, né, o limite máximo seria de 52 coproprietários, já que o ano tem apenas 52 semanas. Então, já que o limite são de 7 dias, de uma semana, então teria esse limite máximo aí de 52 semanas no tempo.
das cláusulas obrigatórias. Vamos lá, o inciso primeiro, né, do Código Civil, do artigo que fala do que o pacto, né, o que seria esse pacto? É justamente quando você vai adquirir a fração de tempo ou você vai vender a fração de tempo, né, pode ser para ambos, tem que ter um pacto, né, tipo, semelhante ao regimento interno dos condomínios, né, um pacto que vale tratar, e a lei brasileira traz alguns itens, né, de cláusulas que são obrigatórias, que tem que estar presente nesse pacto. Por exemplo, a necessidade de especificar os direitos sobre as instalações, equipamentos, mobiliário, bem como a forma de pagamento e conservação da limpeza. Esse imóvel ele vai ter um custo de limpeza durante todo o ano. Então esse pacto tem que dizer de quem será custeado, se será de parcelas iguais, se a administradora quem ficará responsável, se terá um funcionário fixo para fazer. Então esse pacto ele deve ser tratado, né, anteriormente. A convenção deve estipular o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel. Não pode, por exemplo, você adquire uma fração de tempo de um imóvel e ali, um imóvel que só comporta até 3 pessoas, você colocar 10, 15 pessoas. Então esse pacto também deve especificar a quantidade de pessoas que podem utilizar o imóvel de forma simultânea. As regras de acesso do administrador condominial para o dever de manutenção, como eu tinha falado anteriormente, o administrador ele pode ter direito a ali um determinado período, seja de 7 dias também, igual aos outros, como de 15, como de um mês, para a manutenção do imóvel. E aí fazer as avaliações, as substituições, a manutenção todo o imóvel, como também dos móveis que guarnecem aquele determinado imóvel. A criação de um fundo de reserva para a reposição e manutenção dos equipamentos imobiliários. Isso aí também já vem se tratado, principalmente nos consórcios, criado um fundo de reserva para que, ao final, se der prejuízo, aquele fundo está ali para garantir, que os demais não tenham esse prejuízo. E aí a lei brasileira traz uma possibilidade, a criação do fundo de reserva, justamente para a reposição e manutenção dos equipamentos, que pode ser uma prestação mensal, uma prestação anual, e esse valor ela deve ser convertido para a manutenção, para a substituição desses móveis, e esses utensílios, como também, se não for utilizados, serem devolvidos. O regime aplicável em caso de perda ou destruição do imóvel e a participação no valor do seguro. É óbvio que vários condomínios preferem, fazer o seguro, daquele imóvel, porque em caso de acidentes pessoais, em caso de incêndio, destruição, uma queda do prédio, ali o seguro vai poder acobertar, vai poder cobrir todas essas despesas para que não saiam prejudicados. E aí o pacto deve estipular, de quem será a responsabilidade, ou se esse pagamento deve ser feito pela administradora ou pelo rateado de forma iguais entre os condôminos, os coproprietários, e as multas aplicáveis em caso de descumprimento. Essa questão de multa já é bastante utilizada nos condomínios, para que se evite várias situações e para até como questão de punição também do limite máximo. Eu já tinha falado, o ano só tem 52 semanas, então o limite máximo são de 52 coproprietários, não pode ter mais do que isso. E ainda tem o período que a administradora tem direito, então ainda seria menos do que 52, poderia ser menos do que 52 adquirentes. O artigo 1358-H, do Código Civil, dispõe que o instrumento de instituição ou convenção de condomínio ele poderá estabelecer a quantidade de cotas
Porque, por exemplo, eu estou a fim de fazer vários investimentos, e aí eu compro várias frações do mesmo imóvel. Aí esse condomínio, até nas votações do condomínio do imóvel, né, multiproprietário, aquela pessoa que tiver mais frações terá mais direito a voto. Então esse condomínio ele pode estipular, ele pode limitar a quantidade. Por exemplo, cada coproprietário, cada adquirente só pode adquirir até 2 frações, né, de 7 dias ou de 15 dias, ou até 3 ou 4, enfim. Né, o pacto ele deve estipular a quantidade de cotas máximas, que não só, né, a cota máxima, né, que eu já falei aqui, né, de 52 semanas, né, já que a lei exige 7 dias, pelo menos 7 dias para cada adquirente, estipular também até quantas frações cada coproprietário pode ter naquele imóvel. Né? Por exemplo, cada condomínio só pode adquirir uma fração, ou 2, ou 3, ou enfim, a quantidade que o pacto estipular. Dos direitos do multiproprietário, o artigo 1358I, né, destaca o direito de usar e gozar o bem. Aí esses direitos são praticamente semelhantes aos demais direitos de propriedade, né, de condomínio. Ceder a fração em locação ou comodato, então aquele período, aquela fração de tempo que você for proprietário, você pode ceder ou pode alugar, pode fazer o que você quiser, um direito, né, do adquirente. Alienar por ato entre vivos, né, devendo comunicar ao administrador, mas na frente a gente vai ver que não precisa ter autorização dos demais coproprietários, mas deve comunicar ao administrador, mas está no campo do direito dele, vender, alienar entre vivos. Né, votar e ser votado em assembleia do condomínio em multipropriedade e no condomínio edilício, né, tendo o seu voto proporcionar a sua cota. Então vamos dizer que um edifício tenha os 2 tipos de condomínio, né? O condomínio em multipropriedade e o condomínio edilício, né? De vários imóveis. Então se um edifício tem aí 1000 imóveis, se cada imóvel pode ter até 52, né, até 52 adquirentes, né? Aí aquele condomínio poderia comportar até 52 mil votantes, né? Já que o edifício tem 1000 propriedades, cada um pode ter até 52, fazendo aí uma multiplicação, então seriam 52 mil votantes, porque cada um teria direito ao voto proporcionar a sua cota parte. Pagar as despesas correspondentes ao período de sua unidade, né? E aí energia, água e esgoto, o IPTU tem que ser dividido, também está no campo da... claro, né? Se você tem uma fração de 7 dias, você não vai pagar igual ao que tem uma fração maior. Então o IPTU seria dividido aí proporcionalmente por cada um dos adquirentes. Responder pelos danos causados no imóvel, né, no período, principalmente no período que utilizou, né? Se vê ali que danificou, quebrou o fogão, quebrou a geladeira, quebrou a cama, né? Então está nas obrigações do adquirente, né, no período que utilizou, né, custear essa despesa. Não é dado ao proprietário da unidade modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. Essa competência é exclusiva da administração. Então a lei deixa bastante claro, você tem ali uma fração de 7 dias no ano, durante os 7 dias você não pode chegar lá e simplesmente trocar, tá? Porque eu quero, né, outro imóvel, nem para um melhor, nem para um
né, principalmente para um, né, de valor abaixo do que já é utilizado. Então, né, não é dado ao proprietário o direito de modificar a unidade ou substituir o mobiliário. Da alienação, a transferência é independente da anuência dos demais proprietários, não há direito de preferência, né, como há em alguns regimes de condomínio, exceto se tiver convenção, né, a lei deixa claro. Cabe ao adquirente exigir declaração de inexistência de débitos referente à fração, sob pena de ficar solidariamente responsável. O proprietário vendeu o imóvel e ali ele estava em débito com um condomínio de multipropriedade durante 2 ou 3 anos. Então, cabe ao adquirente, a pessoa que está adquirindo o imóvel, exigir essa declaração de inexistência de débitos. A nova lei altera a lei de registros públicos, possibilitando que cada fração de tempo possa ser individualizada com inscrição imobiliária própria. Então, diferentemente das locações, né, que o imóvel pode ser locado durante vários anos para várias pessoas durante determinados períodos. Essa locação, por mais que seja por 5, 10 anos, ela nunca vai ter o registro no cartório de imóveis, né? E nesse caso, por isso que está no campo do direito real, porque cada imóvel será individualizado, terá uma matrícula própria, né? E cada fração também terá, né, essa matrícula. Então, essa nova lei altera a lei de registros públicos para que não seja só um registro físico, mas também um registro ficto, né, dependendo da quantidade de tempo ou fração de cada coproprietário. Da administração, né, tem um nome aí que se chama nos países de língua inglesa e acaba sendo adotado em vários outros países, né, que é a administração daquele condomínio, do condomínio em multipropriedade. Caberá à pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio, né, indicar quem seria o proprietário ou a empresa. Na falta de indicação no pacto, a escolha caberá à Assembleia Geral dos Condôminos. A convenção deve prever a fração de tempo destinado, eu já tinha falado nesse item anteriormente, né, então a convenção deve estipular, né, que a administração ela terá direito a 1 a 2 frações de tempo, que é justamente para a manutenção do imóvel e suas instalações. A convenção deve especificar os órgãos que integram a administração, como por exemplo o Conselho Fiscal ou mais outros órgãos. Do abandono. Esse é um instituto novo, pelo menos uma coisa é abandonar um imóvel, né? Mas existe esse abandono, né? Eu vou ler aqui o que está escrito no slide, né? O dispositivo do artigo 1358-T permite ao multiproprietário renunciar ao seu direito em favor do condomínio, se tiver em dia com suas obrigações e despesas tributárias. A renúncia consiste no abandono da propriedade e não se confunde com a cessão gratuita ou onerosa. Então, tá lá, eu sou adquirente, sou coproprietário de uma fração, sou proprietário, aliás, de uma fração de um determinado imóvel em condomínio de multipropriedade. E aí eu posso simplesmente abandonar, né, aquele tempo para os demais coproprietários. E aí não é um registro, né, não há cessão desse imóvel, né, é um instituto criado pela a lei brasileira, né, que pode, né, o coproprietário, o adquirente, renunciar ao seu direito em favor do condomínio. Então, eu sou o coproprietário, mas eu vou renunciar para que todos os outros sejam divididos para cada um ou que seja utilizado para ser locado e aí ser convertido em renda e etc. É a aplicação subsidiária, né? A lei de condomínios,
A lei deixa claro, né, que na ausência, né, de que o Código Civil não trate, né, a lei do condomínio ela deve ser aplicada, né, a lei 4.591/64, o Código de Defesa do Consumidor, a convenção, os atos normativos, o regulamento, o regimento interno e os direitos de vizinhança, principalmente nos condomínios edilícios. Então, se tem alguma cláusula que não foi especificada ali no pacto daquele imóvel em multipropriedade, e aí o regimento interno do condomínio trata sobre esse item, então deve ser utilizado de forma subsidiária. E caberá, claro, assim como praticamente todos os institutos, à doutrina e aos tribunais estabelecer a harmonização de situações de fatos emergentes com a legislação. Eu trouxe aqui algumas jurisprudências, né, as principais. Como é um tema muito novo, ainda não existe nenhum entendimento pacificado, mas eu cuidei em pesquisar, né, algumas delas e colocar aqui nesses slides para a gente também discutir. Né. Um deles, sobre a cláusula penal. Né, tem toda a jurisprudência, mas o ponto em vermelho que eu destaquei. Já há decisões delimitando, né, no caso concreto, a cláusula penal, que é a pré-determinação das perdas e danos em um limite de 10%. Né? Isso aí também é o que tem sido aplicado, né, pela jurisprudência nos casos dos demais condomínios. Né? No caso, você compra um terreno, um imóvel e aí existe perdas e danos de 10%, embora a lei ela tem no setor imobiliário tem aí aumentado para 25%, mas aqui as decisões, essa é uma decisão de 2019, né, uma decisão recente, né, que tem limitado aí perdas e danos em até 10%. Outro ponto aqui, a ausência de informação adequada inviabiliza a transferência ao consumidor do encargo do pagamento de taxa de corretagem. Aqui não está deixando claro que é impossibilitado a transferência do encargo da taxa de corretagem, né, que já vem há bastante tempo no campo do direito imobiliário, tem sido admitido, né, se transferir ao consumidor aquela taxa que é paga de corretagem ser dada como perdida em caso de distrato. Né? Mas aqui essa jurisprudência, né, a ausência de informação adequada, né? Ou seja, o pacto não estipulou, o contrato também não estipulou, e aí teve essa decisão aqui de São Paulo, também já bem recente. Quer dizer, bem antigo, aliás, né? Isso foi de novembro de 2018. Se a lei só veio em vigência em dezembro de 2018, então essa decisão foi publicada aqui ainda antes da vigência da lei. Outro ponto também aqui, impossibilidade de perda da importância paga a título de sinal. Também, deixa eu ver de quando de junho de 2019 essa decisão. Outro sobre a competência dos juizados, né? Teve uma decisão aqui, a incompetência reconhecida na origem deve ser afastada. Na hipótese dos autos, o valor da causa deve ser identificado segundo o proveito econômico pretendido pela parte, isto é, 3.900, ou seja, o valor inferior ao previsto no teto da Lei 9.099/95. Então, em caso de distrato, o juizados ele é competente se estiver ali no limite da Lei dos Juizados Especiais. É possível a cobrança do valor integral de qualquer coproprietário, ressalvado o direito de regresso. Então, se o imóvel foram 52 coproprietários, um deles deixou de adimplir os contratos, então pode ser cobrado dos demais de forma solidária, né, e ressalvado aí o direito de regresso, né, eles podem exigir mais na frente do coproprietário em débito. Bom, finalizamos a nossa apresentação, né, espero
ter trazido aqui esse tema, né, ter discutido esse tema. E meu nome é Thales, esqueci até de apresentar no início, Thales Augusto Lima Maia, sou advogado, sou pós-graduado em Direito Penal, pós-graduando, né, em Direito Civil e Processo Civil. Também tenho especialização em Direito Administrativo, né, e estou atualmente concluindo o mestrado em Direito Administrativo pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Tá aí o contato, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. E para mim foi um desafio e de pronto já aceitei e espero que tenha discutido o tema a contento. Muito obrigado.